salve, aluno do 7º ano de Teresina, Piauí. Como estão vocês? Salve, salve, meu forte abraço, meu caloroso boas-vindas a esta aula de Revisando Conto. Quero até, inclusive, mandar um abraço muito especial aos alunos do 7º ano, eu sempre esqueço, né? Eles me cobram demais. Os 7º ano das escolas Agadobal, tá certo? Na Zona Sul, e jornalista João Emílio Falcão. São as escolas que eu percorro, que eu dou aula virtual ultimamente, né? Pelo WhatsApp, pelo Mob Educa-me, né? O Mob Família, um aplicativo que a gente usa, as ferramentas virtuais que a gente usa para ministrar aula para vocês. Ó, meu abraço muito especial em nome de todos os alunos do 7º ano, que são muitos, de toda a Teresina. Eu quero aqui pedir permissão para mandar um caloroso abraço especial para os 7º anos dessas duas escolas. Indeburgo Dorbal, chamado de Agadobal, né? E jornalista João Emílio Falcão, todas as duas na Zona Sul, beleza? Beijo a todos vocês. Vamos para frente. Nas aulas anteriores, nós propomos a escrita de um conto, né? E agora é hora de revisar esse conto, né? Ver se você colocou todos os elementos que compõem um conto, se você colocou um enredo legal, se você trouxe poucos personagens, se você inseriu esses personagens em um espaço, em um tempo. É hora da gente perceber isso. Mas mais do que isso, pessoal, quando a gente escreve às pressas, muitas vezes a gente esquece de alguma coisinha. E isso não acontece só com vocês não, viu? Com os escritores acontece, com o professor acontece, é natural. Às vezes a gente está tão movido pela emoção, a gente não vê os nossos erros, os nossos deslizes gramaticais. É preciso que a gente dê para outra pessoa, no mínimo 2 pessoas ler, para ver se encontra algum problema no nosso texto, que é a hora da revisão, né? Então, aqui é justamente o conteúdo da aula, revisar o conto que vocês escreveram, do ponto de vista do travessão, se vocês deixaram, esqueceram algum acento em uma palavra, se ortograficamente vocês deslizaram em algumas delas, alguma ausência de vírgula, de 2 pontos, enfim. É isso que nós vamos perceber. Reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Viu como é legal a aula? E aí eu começo com esse dizer, não é? Está na boca de todo professor, de todo pai, de toda mãe. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí você pode metaforicamente pensar em aumentar um ponto lá no teu currículo, no teu boletim, né? No teu currículo também, currículo de vida. Aumentar um ponto, né? Quem não quer aumentar sempre um ponto na vida, né? E aumentar um ponto aqui pode ser mesmo botar ponto de mais ou ponto de menos, né? Esquecer o ponto final, esquecer o ponto seguido, esquecer a vírgula. É isso. Eu estou tentando adaptar esse ditado popular dentro do processo de revisão de conto. Lembrar, características do conto. Se tu não ter isso em mente, como é que tu vai fazer um conto bem feito, né? Porque uma coisa é tu revisar o aspecto linguístico no teu conto. Outra coisa é tu não saber nem para onde vai a estrutura de um conto, né? Digamos que é natural que um conto seja feito em versos e estrofes? Claro que não, né? Um conto é feito em parágrafos. Ele é feito na modalidade em prosa. Aí isso aí é estrutura. Então, entender de forma. E aí você sabe que o conto possui suas características, assim como a poesia possui suas características. Assim como a crônica possui suas características, assim como a notícia, a reportagem possui suas características. O conto também possui. Quais são elas? Espaço delimitado, as coisas ocorrem ali somente num lugar, não é? Não é como uma novela, um filme, né? Um romance, em que os personagens passeiam em espaços variados. Não, o conto é ali rápido, em um só espaço, a coisa acontece, o enredo se desenvolve e termina ali mesmo. É isso que quer dizer espaço delimitado. Tempo marcado, não é? A gente percebe esse tempo marcado ali, se é dia, se é noite, tá bom? É um instante qualquer.
presença de narrador, se esse narrador está inserido no conto, se ele estiver inserido nas ações e narrando ao mesmo tempo. Ele é narrador personagem. Se ele estiver só de fora, de longe, observando o que os fatos e narrando os fatos ocorridos, ele é apenas um narrador observador. Poucos personagens, 2, 3. Eu fiz um meu conto lá, né? Os 3 Amigos e um Sonho. Não sei se vocês estão lembrados, já usei ele aqui nas minhas aulas. Que eu botei 3 amigos e ainda botei mais um ser de luz. Foi um momento, mas era um conto, ali é um conto. Só que eu extrapolei um pouco no número de personagens. Eu digo extrapolar assim, porque eu também acho que 4 ainda é possível você usar assim, 4 personagens ali, rapidão, dá para você. Mas é natural que o conto tenha poucos personagens. E o enredo? Claro, ninguém abre mão do enredo. O enredo é justamente esse conflito que é gerado, isso que ocorre, que faz com que toda a história se desenvolva a partir dele, pessoal. Isso é enredo, tá certo? Aí, resgatando a aula anterior, vocês viram que no livro de vocês já tinha uma proposta pronta para vocês fazerem, que é essa aqui, recriando um conto popular, e eu encontrei, viu, pessoal, um popular. Trouxe para vocês, vocês vão morrer de rir do conto popular que eu trouxe. Lemos nesta unidade, olha aí, um conto de origem africana, conhecido em Cabo Verde, que apresenta elementos constitutivos dos contos populares. A presença de um narrador e de outros personagens, um foco narrativo, a indicação de espaço e tempo, ainda que impreciso, e um enredo com começo, meio e fim, que é o desfecho. Além disso, apresentam também diálogos entre os personagens, em discurso direto e em indireto. Agora você vai criar uma versão de um conto popular para entregar a um amigo ou familiar. Você pode criar uma terceira versão dos contos lidos ou escolher um novo conto em um livro ou site para recriá-lo. E eu encontrei um, pessoal, eu achei muito engraçado. É de um autor desconhecido. Vamos a ele. Já, se acalma. Estrutura, introdução tem que ter, desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Se tu produzir o teu conto, esses elementos têm que estar também. Introdução, a gente chama também de situação inicial, é aquele momento em que você usa só para apresentar o ambiente e os personagens, tá certo? É breve, uma ambientação breve do espaço, do tempo e dos personagens, apontando as características do lugar, dos personagens, tá bom? Isso nós chamamos de situação inicial. Aí tem um desenvolvimento, tá certo? Que é o momento em que você insere nesse desenvolvimento um conflito gerador do enredo, é o momento em que você insere aquilo que ocorreu para que mude essa situação inicial, essa paz que estava no início do texto. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Legal. E o clímax é o momento em que você quer dar aquela cereja de bolo para o seu conto. Você coloca algo bem emocionante, uma tensão maior ali, para que o leitor, eita meu Deus, como é que isso vai terminar, não é? E o desfecho é exatamente a resolutividade desse conflito, não é mesmo? É a resolutividade desse clímax, é o momento em que tudo já se torna paz, você resolve o problema do enredo, tornando o seu conto um final feliz ou não, tanto faz, é você que escolhe, afinal de contas você é o contista, beleza? E aqui, agora, sem choro, é hora de escrever seu conto. Galera, porque eu botei sem choro? Por causa desse olhão aí, ó, chorando. A pessoa toda, a cabeça dela é um olho só, né? Isso aí é uma obra bem futurista, né? Bem enigmática, uma pintura bem enigmática, um ser bem enigmático, de uma ex-aluna minha, a Samila, né? Olha aí, ela fez essa obra em 11 de dezembro de 2018. Ela era minha aluna do 3º ano. E eu gostava muito de pedir as obras, as pinturas dela. Eu colocava sempre em uma camisa e dava para ela, pintava e ia dar aula também. Se tu tem uma estampa dessa numa camisa, galerinha, tu chega no lugar, ninguém tem essa camisa, ninguém, é impossível repetir. Só se a Samila tiver dado a pintura dela para outra pessoa fazer a camisa também, né? E aí eu usava essas imagens e pintava aí. A gente colocou uma proposta e pintava na camisa, né?
a gente colocou uma proposta que foi essa aqui, ó. Pense em uma história original que você gostaria de escrever. Nos personagens, no conflito e no desfecho. Planeje e escreva esta história com um mínimo de 20 linhas. Digamos que sua história será exposta em um mural de contos da sua escola. Ao final dos trabalhos, os 3 melhores contos serão postados no site do colégio. Após escrever sua história, pense em um título que a resuma. Diante dessa proposta, na época, há uns 4 anos, eu já dei essa mesma aula, pessoal. Essa mesma aula que eu estou dando aqui. E enquanto os alunos estavam produzindo um conto, ali vamos supor que eu dei 40 minutos para eles produzirem um conto. Depois eu já ter explicado tudo direitinho. Eu também me senti inspirado a fazer o meu conto ali na mesa que eu estava ali mesmo, sentado à mesa, né? Sabe que nas salas dos professores tem a mesa e a cadeira, para ele dar aula mais confortavelmente. Aí eu fui fazer meu conto. E saiu um conto da minha cabeça, que foi esse que eu citei, 3 amigos e um sonho. Quem é meu aluno sabe que conto é esse. Hoje eu não trouxe esse conto. Mas nas aulas anteriores de conto eu já li aqui na TV para vocês. Eu já trouxe ele. 3 amigos e um sonho. Tinha o Zé Pequeno, Bartolomeu. Tu lembra desse conto? Pois é. E aí eu inventei que eles moravam numa casinha no alto de uma montanha. E tudo saindo da minha cabeça, pessoal. Conto tem muito da coisa da invenção, da ficção. Se tu quiseres produzir um conto, tu tem que inventar algo. E eu tentei ser o mais original possível. Eu fui tirando da minha cabeça essa história. E aí eu apresentei o Zé Pequeno, não é? Como o principal personagem, né? É o mais brincalhão, mais sorridente. E os outros 2 amigos dele. E aí eles moravam numa montanha, numa casinha, num casebre, não é? A montanha era coberta de relva. Aí é o momento da situação inicial, da introdução, da gente apresentar a ambientação para chamar a atenção do leitor. Aí eu inventei um conflito nesse conto, para tirar essa calmaria de início. Aí eu inventei que uma forte tempestade abateu a casinha deles. E aí, meu amigo, acabou derrubando o teto e a comieira, que é eu me lembro, aí eu resgatando, eu acho que a minha infância, né? Aquela casa de taipa em que eu morava, né? E aí aquela travessa, a zona chamada de comieira, desabou e bateu na cabeça de 2 dos amigos do Zé Pequeno, né? E aí, meu amigo, matou, né? E aí Zé Pequeno, desesperado, saiu pelo vilarejo à procura de ajuda, ou de afago, ou de amparo. E aí onde eu invento... Sim, o conflito é esse. A tempestade quer ser abatido sobre a casa e ter matado os amigos do Zé Pequeno. Aí eu invento um momento de tensão no meu conto, de emoção, que em determinado momento do vilarejo, quando o Zé Pequeno está andando, eu invento que ele encontra, na copa de uma árvore, eu inventei na minha cabeça que ele encontra um ser de luz, olha, ser de luz. Aí entra a história da espiritualidade forte na gente. E aí esse ser de luz trava um diálogo com o Zé Pequeno, aí dentro ainda do enredo, aí onde vem o clímax, né? A maior tensão. Quando o ser de luz fala para o Zé Pequeno, ei rapaz, volte para casa, regresse, né? Zé Pequeno ainda resiste em regredir, porque ele não queria ver aquela cena tão angustiante dos amigos mortos. Regrida, volte, eu sei que o ser de luz convence dele voltar. Quando o Zé Pequeno volta, o que ele encontra? A casa intacta, ele abre a porta, eu ainda brinco dizendo que a porta range. Né? Aquele ranger de fechadura enferrujada. Eu invento isso também dentro do conto. Rapaz, quando o Zé Pequeno abre a porta, tá lá os amigos dele, ó, jogando baralho, meu amigo, e tomando um delicioso vinho, né? No sereno. Aí os caras fazem tirar onda da cara do Zé Pequeno. Rapaz, mais uma vez, Zé Pequeno na chuva. Aí Zé Pequeno esfrega as mãos aos olhos e percebe. Aí eu desfecho. Aí eu encerro. Eu encerro inventando que, na verdade, tudo não passou de um sonho. Tudo aquilo que eu narrei até aquele presente momento era só um sonho. E aí, meu amigo, esse foi meu conto.
Agora você inventa o seu. Só que um conto que eu trouxe não foi esse, eu estou só recontando porque pode alguém não ter participado desta minha aula em que eu tive, vamos dizer assim, a grande honra, a grande alegria de ter trazido um conto feito por mim nas minhas aulas. O conto que eu encontrei na internet tem o título O Menino e o Padre. Olha aí as gravurazinhas, ó. Padre, né? Franciscano até. Eu sei por causa da vestimenta marrom. Aí tem uma imagem aqui que eu botei até então. Eita, garapinha boa, né? Garapinha boa, eita garapinha boa, E aí você não sabe o que é que vai rolar. Olha aí para esse menino, ó menino, que tem assim uns trejeitos bem de traquino, né? De traquinagem. Aí vamos ver quem inventou esse conto, como foi que ele quis dar, que enredo ele quis dar esse conto, né? Um padre andava pelo sertão a cumprir seu magistério, ou seja, a catequese, e como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito danado. Ó, depois nós vamos corrigir o que está errado aí, viu? Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? O padre, água tem? Não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Olha aí, tá faltando algumas coisas aí. Serve, vá buscar, pediu o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. E o padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre curioso. Olha aí, depois de beber, o padre curioso fica assim meio que dúbio, né? Bebeu quem? O próprio padre se bebeu? Perguntou o menino, me diga uma coisa, sua mãe não vai briga com você por causa dessa garapa? Tem muita coisa para ser arrumada aí, pessoal. Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa, ia joga fora. Porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão. E esta se quebra em 1000 pedaços. E furioso ele exclama, moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse que agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebra a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Ah, pai. Ai, que confusão. Autor desconhecido. Viu como é um conto popular? Só, pessoal, que nós precisamos reescrever, revisar esse conto, ó. Porque se você não botar as vírgulas, se você não botar o travessão, usar os dois pontos para anunciar a fala do personagem, e se ficar tudo misturado, galera, fica muito ruim o seu conto. E seu conto acaba ficando confuso. E cuidado muito, pessoal, com esse negócio de acabar e acaba, né? Você muitas vezes acha que acabar e acaba se escreve tudo do mesmo jeito, não. Mas acabar tem um R, né? Jogar tem um R. É diferente de joga. Acabar é diferente de acaba. Então, eu percebo também muito em vocês essas dificuldades que vocês têm de perceber quando é que um verbo termina no infinitivo e quando é que não. Quando ele está conjugado em terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Vocês misturam muitas vezes isso. Olha, agora chegou a hora de revisar o seu texto. Será que foi corretamente pontuado? As palavras estão todas corretas? Aqui, ó. Não, eu percebi aí. Joga fora, não é? Jogar, tem que ser, tá bom? E aí vamos corrigir agora, vamos mostrar a versão corrigida. Olha como a versão corrigida fica mais claro o texto. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério. Ou seja, ó, eu isolei o ou seja, a catequese. E como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito danado. Olha só, legal, menino muito traquinho. Aí, ó, já demos voz, o narrador já está dando voz aos personagens. Na primeira versão não tinha, ó. Bom dia, meu filho. Ficou tudo emendado, ó. Aqui não, a gente já deu voz. Bom dia, meu filho.
Você não tem por aí uma aguinha aqui para o padre? Olha aí. Legal. Professor, não era para o padre? Não, mas como ele está reproduzindo a fala de um personagem, pode ser em linguagem, pessoal. Os contos podem ter linguagem formal e linguagem informal. Não tem problema não, viu? Aqui pro padre, então, como é o personagem que está falando, uma situação de linguagem coloquial, não tem problema. Água tem não senhor. Travessão, porque está indicando que quem está falando agora é o menino, outro personagem. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, travessa, disse o menino. Ou então podia ser uma vírgula, disse o menino. Esse disse o menino, pessoal, tá com travessão aí, mas não é porque está indicando fala do personagem, não. Esse travessão aí está substituindo uma vírgula, tá bom? Disse o menino. Serve, vá buscar. Agora sim, é fala de personagem. Pediu-lhe o padre, viu? E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre curioso, olha aí, ó. Depois de beber, o padre curioso, esse curioso é um aposto aí qualificativo, explicativo para padre. Perguntou ao menino. Aí anunciou com 2 pontos, o personagem vai falar, travessão, não é não? Para não ficar aquela coisa tudo emendada. Me diga uma coisa, fino, mas a gente não começa a frase com o pronome oblíquo, é diga-me. Não, mas é como eu lhe disse, é voz do personagem. O narrador pode deixar no coloquial, e no coloquial é aceitável. Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Interroga. Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa. Ia jogar fora, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Já começa a coisa ruim daí, né? Que menino traquinho. Sabendo disso, ainda dá água para o coitado do padre beber. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços. E furioso, ele exclama, eita, filho, um padre furioso, pode sim, ele é ser humano, com raiva, né? Porque também, convenhamos, o menino aí fez, né, vamos dizer assim, fez aí trapaceou o padre, né? Aplicou aí uma nele. Então, o moleque, aí o padre diz, moleque danado, por que não me avisou antes? Não é? Veja só, por que não me avisou antes? Aí o menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento. Aí já vem a fala agora do menino, por isso esse travessão. Agora sim, eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó, fazer xixi dentro. Então, uma coisa pior ainda. Além do padre ter bebido a garapa com restos mortais da barata, a vasilha, o recipiente no qual o menino botou a garapa para o padre beber, era um recipiente que era usado para uma necessidade da própria avó dele, né? É o que nós chamamos de famoso pinico, usava a cabaça como pinico. Então eu gostei muito desse conto, é um conto popular. Fazendo só mais uma correção, para você ver, sempre existe mais de uma coisa para corrigir. É esse porquê, ó. Ah não, beleza. Esse porquê está correto, está fazendo pergunta. Já ia corrigir o porquê pensando que o porquê é explicativo. Mas aqui está correto, vamos deixar separado mesmo, porque o porquê está aqui fazendo interrogação. Nem tinha visto o sinalzinho. Moleque danado, por que não me avisou antes? Perguntando, porque separado mesmo. Então, pessoal, é muito interessante, toda vez que você for fazer um conto, você sempre não misturar as coisas, para não ficar aquela coisa desorganizada, sem a gente saber quem é fala de personagem, quem é fala de narrador, viu? Então, para que você possa dividir isso bem direitinho e ficar bem claro, você usa os 2 pontos para anunciar que agora quem vai entrar na fala é o personagem, aí você indica essa fala com travessão, sem falar, você deve usar a vírgula quando você vai fazer aposto explicativo. Veja aí que os verbos, ó, sua mãe não vai briga não, ó, a gente botou o R, tá aqui, brigar, tá certo? Olha lá o mousezinho na tua tela, brigar. Lá o menino tinha escrito só briga, né?
E aí a diferença entre brigar e briga. Galerinha, foi muito bom estar com vocês. Olha só o professor com o dedão apontando para você e dizendo: fica firme, tem coragem, vai na fé, que tudo vai dar certo. Tchau, tchau, bye, bye.